Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News nessa sexta-feira de muita notícia. Bom, mais cedo também, a coluna que entrou na madrugada de hoje, eu já antecipava ali que o mais tardar até terça-feira teríamos ali a definição do destino de Jair Bolsonaro e dos outros réus da trama golpista, não precisou nem se alongar tanto. Eu conversei com ministros da primeira turma, um deles me detalhou que não havia nada de novidadeiro que tivesse força técnica ou jurídica para modificar a decisão da primeira turma, que acabou condenando Bolsonaro e os outros aliados que estão no núcleo central da trama golpista, né? Falta agora só o voto da ministra Carmen Lúcia. A aposta é por unanimidade, já que, como eu disse aqui, na avaliação dos ministros, os recursos não tiveram condições, não conseguiram apontar absolutamente nada novo. Eu vou jogar um pouco para frente ainda, fiada nessa apuração que eu coloquei na coluna mais cedo. Convido a todos que deem uma passada lá para dar uma olhada, porque a gente joga para frente. O que acontece agora, né? Com os recursos já rejeitados por maioria da primeira turma, de novo, provavelmente unanimidade, até segunda-feira a ministra Carmen Lúcia deposita o voto dela, na expectativa dos colegas. As defesas podem sim impetrar outros embargos de declaração. O embargo de declaração é esse recurso que foi utilizado agora pelas defesas de Bolsonaro e dos outros réus, Braga Neto, Heleno, Ramagem, etc. Só Mauro Cid não recorreu, porque já tinha ali a definição de que cumpriria 2 anos em regime aberto, inclusive já tirou a tornozeleira o delator da trama golpista. E tem a segunda possibilidade de recurso, que seria um recurso mais forte, os embargos infringentes, mas tecnicamente as defesas não podem recorrer, usar esse instrumento. Por quê? Para que esse instrumento seja utilizado, Bolsonaro e os demais réus deveriam ter tido 2 votos divergentes entre os 5 ministros que fizeram parte do julgamento da primeira turma. Não houve 2 votos divergentes. Você só teve um voto divergente, que foi o voto do ministro Luiz Fux. Então, assim, embargos infringentes se apresentarem, tecnicamente vai ser negado. Eles podem ganhar algum tempo, mas tecnicamente vai ser negado. O embargo de declaração, que é esse recurso utilizado agora pelas defesas, eles podem apresentar novos. Porém, como me explicou um ministro ontem, já há jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal de que, ficando evidente o caráter protelatório dos recursos, ou seja, os advogados estão apresentando recurso atrás de recurso, embargo de declaração atrás de embargo de declaração, puxando fiapos ali na decisão. O embargo de declaração serve para aclarar alguns termos, para esclarecer determinados aspectos das decisões do Supremo. Se ficar evidente que esse recurso está sendo utilizado só para retardar o trânsito em julgado, ou seja, o fim da análise desses casos no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, de canetada, pode já dizer, olha, esses embargos são protelatórios, as defesas podem recorrer à turma, a turma vê se já deu ou se já não deu, e aí o caso está encerrado. Quando, Daniela? Até dezembro. Tem tudo para até o final do ano essa questão estar fechada. Sobre para onde vai Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes ainda não deu pistas para os colegas do que é que vai fazer neste caso. Mas a percepção é de que algum tempo, uma passagem numa sala de Estado-Maior, seja na Papuda, seja no quartel, seja na PF, como explicou o Sakamoto, haverá. Tanto para Bolsonaro quanto para os demais réus. O ex-presidente tem sim problemas de saúde, a defesa dele já está preparada para explicitar isso e tentar evitar um encarceramento. Mas o que é uma sala de Estado-Maior, Daniela? Ela precisa existir enquanto ter uma plaquinha assim na porta, sala de Estado-Maior reservado para ex-presidentes da República que porventura sejam presos? Não. Ela é um espaço que precisa cumprir alguns requisitos. Por isso é tão simples, entre aspas, né, que ela esteja na PF, na Papuda ou em um outro local. Ela precisa ser um espaço reservado ao ex-presidente, como foi ao ex-presidente Lula, por exemplo, é dado o direito de que ele fique sozinho nesta sala. Esta sala pode contar com algum tipo de equipamento diferente das instalações comuns de uma prisão, como, por exemplo,
uma TV com sinal aberto, um frigobar, para que o preso tenha ali, possa guardar sua comida, possa, né, ter algum tipo de, quando receber visita, guardar ali o que lhe for levado. Ela precisa ter uma cama, um número específico de metros quadrados, digamos assim, e um banheiro. Só, né? Um banheiro de uso exclusivo. Então, esse espaço tem condições de ser montado em todas essas opções aí listadas pelo Sakamoto, mas até dezembro esse processo, essa página da história está virada, Sarza. Ô Dani, vamos agora conversar com o André Perekmanes. Ele é professor de Direito Penal da PUC do Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo, boa tarde. Qual que é a expectativa do senhor, dada a rejeição, né, desses recursos das defesas? A Dani deu o que a gente espera daqui para frente, né, de novos recursos que podem ser impetrados, para usar o termo jurídico, nos próximos dias. Embargos infringentes não são cabíveis nesse caso, ou são? Boa tarde. Boa tarde. Não são cabíveis, como a Daniela falou muito bem, aliás, fez muito bem o meu trabalho já. Os embargos infringentes, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, eles têm uma regulação um pouquinho diferente do processo comum, por assim dizer. Porque nos processos comuns, se você tiver um voto a favor da defesa, um voto vencido sobre qualquer que seja o tema suscitado pela defesa, você tem direito a esse recurso. Mas o Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento diferente com base no regimento interno dele. Então, eles exigem que sejam 2 votos pela absolvição ainda. E não foi o caso aqui, então embargos infringentes não são cabíveis. E os embargos de declaração, também como colocado muito bem pela Daniela, são um recurso que tem o objetivo apenas de esclarecer alguma dúvida, alguma obscuridade que exista na decisão, algo que não tenha ficado muito claro, algo que seja um pouco contraditório, então o recurso é feito. Por isso que ficar fazendo um recurso de embargo de declaração atrás do outro é visto pela jurisprudência, com razão, claro, como uma medida meramente protelatória, procrastinatória, e que não pode jamais ser admitida. Doutor André, boa tarde, obrigado aqui pela presença. A gente estava falando, inclusive, sobre os desdobramentos com relação ao cumprimento da decisão, né? O que pode acontecer com os envolvidos, né? Há uma chance do presidente Bolsonaro, como a gente estava comentando, ou ir para a Papuda, né? Ou ir para a carceragem da Polícia Federal. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, mas também sobre os outros réus, porque a gente tem, entre os outros réus, a gente tem generais, né? Tem o Augusto Heleno, né? Tem o Paulo Sérgio, tem o Braga Neto, tem o Almirante, que é o Almirante Garnier. Esses nomes provavelmente vão ficar em quartéis, em unidades militares? Olha, Sakamoto, possivelmente. É o que foi que a gente já viu com o Braga Neto durante o cumprimento da prisão preventiva dele. Me parece uma medida recomendável, né? Vamos lembrar que a imposição de uma pena, ela tem uma função tríplice, ela não é uma mera retribuição. Claro que tem um aspecto de punição, de retribuição, mas tem um aspecto também de intimidação e o aspecto de ressocialização. Então, é recomendável que militares de alta patente fiquem em locais adequados, assim como um ex-presidente da República, que, por pior que seja o crime praticado, também não seja misturado com outros presos que podem, enfim, até hostilizá-los, né? Quer dizer, o impacto da ação de um presidente ou de um ex-presidente na República é imensurável na população. Então, até por uma questão de segurança, é recomendável que ele fique isolado. Dani. Professor Dani Lima, obrigada pela presença aqui, pela generosidade nas citações. Eu queria tratar um pouquinho dos aspectos agora práticos, né? Porque o que isso sinaliza para os demais, né? A gente ainda tem 2 núcleos para serem julgados, um também já teve julgamento concluso, está na fase da apresentação dos recursos. Me parece que, com a ausência de Luiz Fux, está formado um entendimento muito claro e unitário, né, na primeira turma. Não vejo notícia alvissareira
para os que já foram julgados e estão agora entrando na fase de recurso e para os que ainda serão submetidos a julgamento. A ministra Carmen Lúcia várias vezes, né, disse que todos acompanharam ali com muita clareza e têm a dimensão exata de como se deu essa trama golpista, até por ser um processo que está sendo analisado em fatias, mas os fatos serem os mesmos, né? A cada vez me parece mais difícil que as defesas consigam apontar elementos ali que mudem o destino dos que foram denunciados e tiveram a denúncia aceita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Daniela, eu acho assim, sem dúvida nenhuma que a primeira turma ela está bastante unida. O ministro Luiz Fux, todo mundo sabe, assumiu um posicionamento bastante divergente, mas que de qualquer maneira também não trouxe qualquer impacto jurídico, porque não deu margem, evidentemente, à oposição de embargos infringentes, não justificou nenhuma modificação concreta, né? Me parece que o voto dele serviu muito mais como alimento de narrativa política, evidentemente, dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do que qualquer outra coisa. Até porque, do ponto de vista jurídico, o voto dele tinha problemas muito, muito sérios, né, que já foram analisados aí, evidentemente, por todos nós. Agora, é sempre bom também a gente saber e ter em mente que, muito embora a existência de um golpe ou de uma tentativa de golpe de Estado esteja muito consolidada e já devidamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, isso não impede que o Supremo Tribunal Federal, na análise da situação individualizada de cada réu, possa imaginar, por exemplo, que um ou outro acusado não tenha participado. Quer dizer, uma coisa é a existência do golpe, da tentativa de golpe, a outra é a efetiva participação de cada um dos denunciados. Agora, de todos que foram julgados até agora, me parece que o Supremo Tribunal Federal, vinculou, né, em sua grande maioria, os réus a todos os fatos, né? Porque, de fato, essa tentativa de golpe ela foi objeto de uma pluralidade de ações, pluralidade de agentes também. Agora, André, muita gente pergunta, né, para os jornalistas que cobrem política, a gente sai e pega aí carro de aplicativo, táxi, a pergunta que sempre vem é quando Bolsonaro vai ser preso? Se Bolsonaro vai ser preso, quando será? O senhor, com sua experiência, né, diante dessa negativa de recurso, dá para precisar quando haverá uma prisão do ex-presidente? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas eu acredito que esse ano, com certeza, não existem recursos mais que possam atrasar o processo. Então, em teoria, eu acredito até que isso possa acontecer no mês de novembro mesmo, mas aqui é uma pura especulação.